Eu trabalho, né, no curso de... Oi, André, você pode falar? Você ia perguntar alguma coisa? Não deu? Deixa eu dar uma olhadinha. Se... Porque ele não está aparecendo aqui para mim, não. Você pede para ele tentar de novo, Andressa, que não apareceu aqui. Bom, eu trabalho no curso de marketing, né? Aqui da faculdade, já faz bastante tempo, e na pós-graduação de marketing digital também. Eu trabalho já há muito tempo na área de marketing, de inteligência de mercado. Fiz meu mestrado nessa área de comunicação digital e é uma área que eu gosto muito de trabalhar, assim, embora não faça parte das minhas atividades diárias, porque eu trabalho mais com inteligência de mercado, é um assunto que eu amo estudar, né? Então, eu também fico responsável por algumas das publicações e da gestão das mídias da minha empresa, né? Então, por isso, de uns tempos para cá, eu tenho tido até mais interação, né, com essas ferramentas, né, para trabalhar trazendo mais valor para a empresa. Nessa disciplina, a gente vai trabalhar dois aspectos assim diferenciados. Uma é a questão dos negócios eletrônicos e outra é a parte de marketing. Então, antes de a gente entrar na parte de marketing digital e ver todas as suas ferramentas, como redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest, é, TikTok, né? A gente vai ter que entender um pouco do que é marketing também, porque o marketing digital ele nada mais é do que a aplicação do marketing tradicional, só que no ambiente digital. Então, a gente trabalha com o marketing offline e agora a gente está migrando esse marketing offline para o marketing online. Então, como o marketing é a raiz de tudo isso, a gente vai ter que ter uma aula explicando primeiro o que é marketing, para depois a gente entender como que ele migrou para o digital. E aí a gente vai trabalhar uma série de ferramentas de marketing digital, que são essas redes sociais que eu lhes falei, né? A construção de sites, né? Estratégias de SEO, né? E assim por diante. Então, primeiro a gente vai trabalhar a questão do e-commerce, né? Que o grande desafio de se trabalhar e-commerce, que eu acho que é o grande problema da maior parte das empresas, é que quer se vender, né, no comércio eletrônico, mas muitas vezes as empresas esquecem que elas são empresas, né? Então vai lá e trabalha como se fosse uma vitrine digital, né, mostrando os produtos, e aí as pessoas vão comprar esses produtos. E aí esquece, né? A empresa algumas vezes esquece que para que esse produto esteja disponível ao consumidor, precisa pensar logística. É uma empresa também. Então tem toda a questão burocrática, de organização mesmo, né? Depois precisa trabalhar toda a divulgação dessa empresa. Então, um negócio eletrônico
ele é um negócio digital, mas ele é um negócio. Então, a gente vai ter que também entender quais são, né, as características de um negócio, é, o que, que é inevitável de a gente pensar antes de criar um negócio digital, que são as características de gestão. E aí, após, a gente vai para a parte, né, do e-commerce e comércio via não só computador, né, mas também os dispositivos móveis. É bastante interessante a gente estudar isso nesse momento em que o e-commerce vem crescendo muito por conta de toda essa crise, né? Por conta do isolamento, né? Da pandemia, enfim. Então, ele vem crescendo, muitas empresas migrando para esse ambiente digital e muitas vezes sem estarem preparadas para essa mudança, né? Então, a gente vai ver aí uma série de casos de sucesso, mas também de alguns problemas, né? Que muitas empresas tiveram por conta de não estar bem adaptada a esse novo ambiente. Então, a gente vai se deparar com algumas estatísticas, né, mostrando o crescimento muito importante do e-commerce, que já vem crescendo de uns anos para cá, as pessoas estão mais adeptas, perdendo um pouco do medo. E de março para cá, desde que começou a quarentena, um crescimento muito maior, né? Então, as lojas é, de, de rua, de shopping, né? Elas vêm realmente sofrendo muito, porque as pessoas, por enquanto, estão muito receosas, né, de sair, né, de fazer compras, de tocar nas coisas. As empresas tiveram que aprender a reorganizar os seus negócios, né, por conta das regras de sanitização e etc. E isso vem influenciando muito. Então, a grande alternativa tem sido o sistema de entrega, né, e o comércio eletrônico. Então, toda essa migração a gente vai ter como uma grande vantagem dessa disciplina, né? Porque ela acontece no momento em que o negócio está crescendo muito. Então, acho que é um momento bastante interessante para a gente poder estudar, né, a questão dos negócios eletrônicos e do marketing digital. A gente vai trabalhar com algumas atividades, né, durante as nossas aulas. A maior parte delas a gente já vai fazer durante a aula mesmo, né, para não ter todo aquele problema, né, de... Ó, a gente conseguiu entrar aqui, Andressa, agora. Né, por conta da questão, né, de a gente não estar conseguindo se encontrar, então a gente vai tentar fazer todas as atividades no mesmo dia da aula, né? A gente vai ter alguns estudos de caso para estudar também, né? A gente vai ver como que as empresas elas fazem as suas práticas. Eu queria sugerir para quem gostar, né, desse tema, um livro, não sei se está aparecendo bem, que chama Marketing Digital, Marketing na Era Digital, da Marta Gabriel. Esse livro, ele é um livro de 2012, agora em agosto está saindo a segunda edição dele, mas ele mostra os conceitos, as estratégias de marketing digital, então
Por mais que ele não esteja tão atualizado nessa versão aqui, a gente tem um entendimento geral de como funciona o marketing digital nas suas ferramentas, como aplicá-lo no negócio, né? Mostrando exemplos, enfim. Então, fica a sugestão para quem gostar desse tema, né? E quiser aprofundar um pouquinho mais. A gente tem agora uma série de lives, né? Falando sobre marketing digital, cursos. Então, também fiquem à vontade para assistir tudo isso, se vocês se interessarem, né? Enfim, a avaliação da disciplina, ela conforme eu falei, a gente vai ter algumas tarefas, né, durante as aulas, e também a gente vai ter duas provas, né? Duas provas via Moodle. Também vocês já conhecem como é que funciona esse sistema, sem muita novidade. Vocês têm alguma dúvida, né, sobre essa parte inicial aí que eu apresentei a disciplina para vocês? Eu gostaria que essa aula fosse bastante interativa, né? Porque tudo que a gente vai falar faz parte do dia a dia de vocês. Então, quanto mais for participativo, melhor. Então, vocês estão sempre vão ter sempre espaço para interagir, para perguntar, para trazer casos, né? Para trazer exemplos, para ficar mais interessante, né? Porque aí vocês vão aplicar isso que a gente está discutindo no dia a dia de vocês. Então tá, se não há nenhuma dúvida, a gente pode ir começando então. Todo mundo está com acesso ao Moodle ou algumas pessoas estão e compartilharam o link da aula com os outros? Vocês podem tirar essa dúvida? Beleza. Beleza, então. O link não estava ajudando? Beleza. Daniel, você pediu para eu repetir qual parte aqui? Ah, beleza. Beleza. Ah, não, a minha dúvida era se vocês estavam com acesso, se já estão com acesso ao Moodle normal, se já voltou ao normal, ou se vocês receberam dos colegas no grupo o link para a aula. Ah, beleza. Então tá bom, Daniel. Beleza, então pelo visto já está todo mundo com acesso. Porque eu fui dar aula na terça-feira, ainda estava um pouquinho difícil. Deixa eu só compartilhar essa tela aqui com vocês.
Agora que eu vi a tela que eu lembrei, meu nome é Janaína. Eu esqueci de falar essa parte. E a gente vai trabalhar então com a disciplina de marketing digital e negócios eletrônicos, né? Então a gente vai hoje iniciar levemente com uma questão mais conceitual, né? Sobre como que a gente migrou para esse universo digital, assim, porque essa nova realidade, eu sei que para quem estuda ADS já tem um interesse, né, que deve já se originar de bastante tempo, mas essa lógica, ela é uma lógica mais recente, vamos dizer assim, né? Esses estudos aí sobre as tecnologias novas, né, de comunicação e informação, eles vêm acrescentar ou crescer mais a partir de 1975, quando a gente consegue unir um pouco mais, né, a questão das comunicações, das telecomunicações, com a informática. Então, quando a gente começa a voltar, né, os negócios para essa área, a gente começa a perceber que as mídias elas começam a se unir com o passar do tempo. Eu acho muito interessante, tem um teórico da comunicação chamado McLuhan, eu adoro esse cara. E lá na década de 60, 1960, não tinha nada disso, assim, né, para o público em geral. E aí ele dizia uma história que eles chamavam da falácia da caixa preta. Ele dizia lá na década de 1960 que os um dia, né, todos os meios de comunicação, né, TV, rádio, né, própria telefonia, tudo isso ia se unir num único aparelho, numa única caixinha preta, né? Por isso que chama falácia da caixa preta. E porque era tudo tão distante, rádio era rádio, rádio, só tocava música ou pessoas falando, a televisão era outra coisa, o cinema era outra coisa. Então, naquela época, a gente não tinha nem ideia, né, do que ia acontecer no futuro, salvo alguns filmes de ficção científica que já rolavam trazendo alguns insights. E aí hoje a gente tem esse negocinho aqui que juntou tudo. Então, o McLuhan lá, há 80 anos, é, ele já falava um pouquinho sobre isso. 60 anos, ele já falava um pouquinho sobre isso, né? Já visualizava. Então, o que essa cultura nova, né, digital, esse ambiente digital trouxe para a gente? Então, as mensagens, né, não estou falando só mensagem escrita, falada, mensagem de áudio, né? O que a gente comunica de um para outro, de alguém falando, né? Um emissor de mensagem para alguém recebendo essa mensagem, ela pode ser feita em mesmo suporte, então via computador, PC, notebook, celular, tablet, enfim, você acaba por conseguir se conectar com qualquer tipo de informação, né? Então, antes a gente tinha o cinema, que você precisava ir a um ambiente escuro, com uma grande tela, para poder ver um filme recém-lançado. Hoje você vê isso pelo seu celular, se você quiser, em qualquer lugar, a qualquer hora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você pode ouvir rádio, né? Você pode estar
trabalhando no home office, ouvindo o seu rádio, tudo conectado no mesmo aparelho. Então, essa digitalização, ela acabou por permitir novas formas, né, de interação entre as pessoas, né, entre as pessoas no sentido de interação social, né, no sentido de interação das pessoas com os negócios, que é o nosso mote, né, e das pessoas com elas mesmas. Então até de Tinder, né, que facilita, né, o encontro entre pessoas. Né? Você não precisa mais sair de casa, ir a algum lugar encontrar alguém, até porque isso agora está ficando cada vez mais complexo. Não sei por quanto tempo, mas enfim, né? Então essa nova, né, esse advento da internet, da digitalização, fez com que a gente saísse daquele universo mais, como eu posso dizer, separado, né? Onde as coisas eram separadas, eram mais devagar, né? Não tinham tanta qualidade de imagem, de som, para um universo de grande interação digital, de muitas possibilidades. É estranho, porque eu não vejo vocês, eu não sei mais ou menos a idade que vocês têm, né? Então, talvez eu esteja falando de mais ou de menos, assim, mas é interessante que quando a gente pensa no analógico, né, o pessoal mais antigo, me lembro, sei lá, no rádio do carro, que você tinha aquele dial que você trocava o rádio assim, né? Até algumas televisões, né? Trocavam um canal assim. Aí quando muda para o digital, facilita as coisas. E para o digital a gente tem possibilidade de chegar muito mais longe, né? E agora, cara, eu acho muito interessante as possibilidades, né? Que a gente nem muitas vezes eu penso muito como empreendedora, né? Porque, como eu falei para vocês, eu tenho uma empresa de marketing e a minha empresa de marketing ela faz consultoria para outros empreendedores pequenos e médios aqui do Distrito Federal. Então, eu geralmente quando eu penso marketing, eu penso como empreendedora mesmo, né? Por conta desse contato todo que eu tenho no atendimento aos empreendedores. E aí a gente vê como esse universo digital que a gente estava, enquanto empresa, grande parte delas estavam engatinhando. Ah, o cara tinha Instagram, Facebook, o site, beleza, era isso. Muitas pessoas, muitas empresas começaram a fazer com que seus negócios hoje tivessem que migrar quase que completamente para o digital. Então, todo esse aprendizado fez com que as empresas elas não precisam mais atender o cliente da localidade, né? Por exemplo, eu estava vendo esses dias na televisão, me chamou bastante atenção isso, porque eu acho que é o grande resumo, né, disso aí que eu estou falando, dessa possibilidade que o digital dá e que grande parte das empresas não tinha atinado ou se dado conta disso. Era uma professora de dança flamenca, que é um negócio de nicho, assim, é um tipo de serviço para um público muito bem definido. E aí a professora de flamenco, ela teve que migrar para o digital, né? As escolas de dança estavam fechadas, e a mulher é do interior de São Paulo, sei lá, São José do Rio Preto, acho que era. E aí ela, então tá, gente, depois de um tempo ela se organizou e disse, agora a gente vai ter aula de dança pelo, acho que era o Zoom. E aí é importante para ela, né, que todas as alunas, os alunos fiquem
com vídeo ligado para ela ir ajustando, corrigindo a dança. E aí, ela assim, ela só atendia o pessoal ali da região dela, né? E aí começou uma amiga a indicar para outra. Só que essas amigas não estavam mais só na região. Então, uma amiga que estava tendo aula com elas, por que, que a minha amiga que está lá em Miami não pode fazer essa aula? Ela pode. E aí a professora começou a ver que ela podia ultrapassar algumas fronteiras. Então, ela estava atendendo gente de São Paulo, gente de Brasília, e o universo dela aumentou por conta dessa possibilidade, né? Que esse ambiente digital dá. E aí eu assisti muita live, porque, sei lá, estava agora de recesso e consegui conteúdos, assim, sei lá, vi lives da USP, da FGV, do Tananã, que eu não teria acesso tão fácil. Eu teria que ir até lá assistir há 4 meses atrás e que agora está aí aberto para todo mundo. Então, tem muito conteúdo aberto, coisa que essa digitalização permitiu. Ela quebrou muita barreira. Só que veja, se a gente tem um negócio e a gente trabalhava, sei lá, Brasília, plano piloto. Agora, esse meu negócio, ele está disponível para o Brasil inteiro, até para fora. Vamos imaginar essa escola de dança aí. Então, a qualidade do meu serviço, ela vai ter que ser melhor ainda, porque eu não vou estar só aqui na minha região, eu vou estar concorrendo com gente de São Paulo, do Rio, de Porto Alegre, sei lá, do Chile, né? Então, as, o que é importante a gente entender que se abrem muitas oportunidades, mas também surge a necessidade de mais atenção ao negócio, mais qualidade de serviço, qualidade de conteúdo e assim por diante. Aí a gente começa a falar, não paro mais, tá tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Algum comentário? Algum exemplo aí de empresa que vocês tenham se conectado nesses últimos dias que nem pensavam? Beleza. Então, essas mudanças aí que eu tinha falado para vocês, né, são mudanças que, não só por conta da pandemia, né, mas já antes disso, bem antes, quando os negócios começam a migrar para a internet, né, ser possível a venda por site, por aplicativo, enfim, por WhatsApp, por Instagram, Facebook. Isso vai gerar mudanças nos negócios, novas possibilidades de cliente, novas possibilidades de se comunicar com os clientes, de criar vínculos mais fortes com os clientes, né? Mudança na forma como a sociedade interage, né? Por exemplo, um negócio que eu acho massa, eu ainda não testei, mas a possibilidade de tu ter a carteira de motorista digital, a não precisar ir naquele raio daquelas filas do Detran lá todo ano. Cara, olha só que mudança isso, né? Que coisa positiva, como é, algumas ações voltadas do governo, voltadas para os cidadãos, né, acabam por facilitar a vida da gente, né? Então, a sociedade ela vai mudando, vai se adaptando. A gente sofreu absurdamente de março para cá. Eu acredito que para vocês também tenha sido bastante diferente, né? Pô, a gente estava acostumado quase um ano de aula presencial, a faculdade, daqui a pouco muda tudo, e aí a gente tem que conhecer
Teams, tem que aprender a fazer coisas que a gente não fazia, né? Então, para o próprio professor, toda essa migração foi muito tensa, porque a gente teve que aprender muita coisa muito rápido, né? Então, tudo isso vem fazendo com que a sociedade pense de uma maneira diferente, age de maneiras diferentes. A comunicação mudou. Hoje, eu acho que aquele exemplo, não sei se vocês viram, claro que vocês viram, mas a questão lá da explosão em Beirute, cara. Você estava sabendo do negócio na hora que aconteceu, se você estava conectado, né, a uma rede social, por exemplo. Dali você vai aprofundar as informações e tal. Então a gente consegue estar em diversos lugares ao mesmo tempo. A gente tem um acesso à informação muito maior do que tinham nossos pais, nossos avós, né, antes de toda esse conteúdo que a internet nos oferece. Quando a gente fala principalmente das redes móveis, né, da possibilidade de você utilizar o mobile, isso faz com que eu vou utilizar aqui sempre voltado para os negócios, né, que é o mote da nossa disciplina, mas que as marcas elas tenham interação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Elas estão em todos os lugares. Então, o que eu acho mais bacana do e-commerce, se vocês vão, vão concordar comigo, é a gente tem a possibilidade de comprar no domingo de pijama em casa, né? Você não precisa sair para comprar, você não precisa se arrumar. Aí você perde o sono lá, e você abre o seu celular e você pode fazer uma compra. Isso é bom e ruim, tá? Que a gente acaba gastando mais. Mas assim, isso acaba facilitando muito a vida, né? Então você não precisa esperar a loja abrir ou esperar o shopping abrir. É, cara, esse povo viciado em compra, que é quase, né, todo mundo, enfim, cara, o pior, eu acho que a pior coisa que você pode fazer é deixar um aplicativo de compra no celular, velho. Tipo, AliExpress, ou AliExpress agora, coitado, estão caindo, né? Mas, tipo, eu tenho um aqui que é da West Wing, que é de uns negócios de móveis. E aí eu olho aquele negócio todo dia e quando eu vejo, já tá salvo o cartão. Cara, se eu não me cuido, eu começo a comprar um monte de besteira sem pensar, e isso em qualquer hora. E isso, o Wish é outro, cara. E aí o algoritmo lá começa a entender o que tu gosta e essas recomendações começam a fazer muito sentido pra gente, né? É muito complicado isso. Para as empresas, isso é uma baita oportunidade de negócio. Mas para o consumidor, isso pode ser uma cilada. Se a gente não souber lidar bem com isso, né? Então, a gente pode comprar a qualquer hora, não precisa mais esperar, né, o negócio lá abrir. Você compra a hora que quiser, as coisas estão chegando mais rápido, né? A exceção de produtos importados que ainda demoram um pouco mais para chegar por conta da burocracia, mas o serviço de logística está mais rápido. Eu acho massa, assim, porque, cara, tipo iFood, eu sou uma pessoa muito tímida. E eu tinha vergonha, assim, de ligar para pedir uma pizza. Eu sempre pedia para alguém fazer por mim. Aí agora com o iFood eu vou lá, escolho minha pizza, peço tudo, não preciso ligar, cara. Isso para mim, né, melhorou. Acho que para a vida dos tímidos isso faz com que as empresas vendam mais, né? Então, tudo isso acaba fazendo com que o crescimento dos negócios seja uma grande possibilidade. E outra coisa, você está em qualquer lugar, né? A questão da onipresença, assim, o tempo inteiro.
em qualquer lugar que seja. Então, a pessoa precisa de uma informação, consegue conversar com você, mandando uma DM pelo Instagram, que você consegue rapidamente responder, e esse cliente pode estar aqui no Brasil, pode estar fora, né? Então, você consegue estar em mais lugares em menos tempo. E essas videoconferências, o Teams, o Zoom, o próprio WhatsApp, que permite agora conversa com 8 pessoas, faz com que a gente esteja presente mesmo à distância, né? Então, agora na pós achei massa isso. Entraram uns alunos que não são de Brasília, porque até então a gente só pensava em Brasília, mas agora, como está remoto, entrou gente, sei lá, tinha uma menina de Minas, outra menina lá em João Pessoa. Que campo, não sei como é que chegaram aqui, chegaram por conta do nome do curso, né? Que é esse de marketing digital que eu estava falando, que é voltado para o varejo. Mas assim, chegaram, né? Então já traz novas experiências, novos desafios, né? Pensar fora da casinha, não só da realidade do Distrito Federal e assim por diante. Então a gente está em muito mais lugares ao mesmo tempo. Outra coisa que eu quero comentar com vocês é a questão dos nativos digitais e dos imigrantes digitais. Os nativos digitais, né, são essas gerações mais novas, pela teoria aqui, né, do Prensky, que foi o cara que começou a estudar isso. Ele diz que são as pessoas que nascem a partir de 1990. E aí agora também a gente entende isso como geração Y, geração Z, enfim, né? São as pessoas que já nasceram com acesso à internet. Então, a lógica da internet é a lógica digital. Então, qualquer gadget, gadget qualquer aparelho que caia na mão, qualquer suporte que caia na mão dos jovens, né, que nasceram após a internet, para eles é muito fácil de mexer, né, porque a lógica é a mesma, desde a lógica do controle remoto que você aperta, né, até um novo celular com uma nova tecnologia. Então, as pessoas que criam conteúdo para essas plataformas, né, elas já são mais rapidamente absorvidas pelos espectadores. Isso faz com que o povo, né, tenha mais acesso à informação, ao hipertexto, que faz você ter um monte de link para aprofundar um pouco mais as informações. Então, para o pessoal mais jovem, isso já está no sangue, né? Então, eu tenho uma filha de 2 anos e meio, ela já sabe entrar no Netflix da televisão. Pelo controle remoto, claro, é diferente ali, mas ela já consegue. Né? Ontem ela estava vendo a televisão sozinha, tipo, eu deixei ela na sala, fui pegar uma água, quando voltei a televisão estava ligada, ela estava vendo. Cara, claro, é muito de observação, a gente aprende por observação, mas isso também é muito intrínseco dessa geração, né? Agora, quem nasceu antes dos anos 1990, a gente chama de imigrantes digitais. São pessoas que nasceram noutra época analógica e que precisam aprender como lidar, né, com essas novidades tecnológicas. E isso, principalmente quando a gente fala de negócios, pode dar muito receio. Então, por exemplo, um banco que é totalmente digital, como o Nubank, por exemplo, o pessoal mais velho acaba tendo muito receio de entrar, porque eles estão acostumados com banco. Banco, para ser banco, precisa ter uma agência,
né? Precisa ter gente lá dentro trabalhando. Então, um banco numa nuvem é muito assustador para o pessoal que não está adaptado a isso. A própria venda da internet, né? A gente vê que o pessoal mais velho, eles têm alguns receios, eles têm capacidade de aprender, eles aprendem, né? A gente vê agora um monte de pessoas que tiveram que aprender a utilizar o WhatsApp, que antes não sabiam, mas senão não conversava com os netos, por exemplo. Então aprenderam, mas não é um processo tão fácil. Então essa diferença é importante porque dependendo de para quem o nosso negócio é voltado, a gente precisa levar em conta que precisa ensinar ainda algumas coisas, né, para o pessoal que nasceu antes desse boom todo. Nessa aula de hoje, a gente teve uma visão inicial, né, do que vai ser o nosso estudo e como que esse ambiente digital tem impactado. Então, a partir da aula que vem, a gente vai entrar um pouco mais profundamente nos negócios eletrônicos. Eu vou colocar o plano de ensino, vou colocar essa aula lá no Moodle e as próximas já, para a gente já dar andamento. Na próxima aula, inclusive, a gente vai ter uma tarefa para fazer, tá? Então, estejam aí. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Eu vou deixar, na aula está gravada, depois eu vou disponibilizar lá para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham quanto conteúdo, né? Alguma coisa que eu tenha falado que não ficou clara, se vocês quiserem trocar alguma ideia, vocês podem mandar mensagem lá pelo Moodle que eu respondo. Eu vou colocar aqui o meu Instagram também, caso vocês tenham alguma dúvida, eu respondo bem rapidinho também, tá certo? Então, foi um prazer ter estado com vocês. Eu espero que vocês gostem dessa matéria e se vocês tiverem algum conteúdo interessante que vocês verem durante a semana, guarda, separa e traz para a gente conversar na aula que vem, tá certo? Um abraço, até mais, galera. Tchau, tchau.